energia biodigestional se juntou na minha vida também foi assim um bocado revolucionário, porque o meu percurso não tem nada a ver com medicina, pelo menos até uma determinada altura, e só a partir de 1998 é que comecei a interessar-me por isto. E a minha formação de base, eu sou engenheiro mecânico e gestor de empresas. Eu tinha duas licenciaturas aos 82 anos e aos 75 anos eu tive que estudar medicina porque não foi-me dada uma solução para o problema que eu tinha. E isso levou-me durante 16 anos a estudar afincadamente, mas de espírito aberto. E essa foi aquilo que eu fiz durante este tempo todo e fui a encontrar uma porta. Quando eu encontrei, estranhei o que é que estava a acontecer. E é isso que eu vou-vos dar a conhecer hoje. E toda a envolvente que tem por trás de quando se fala de TZ, o que é a energia biodigestional, apesar de ser uma coisa muito simples, por trás tem uma complexidade bastante grande. E é isso que eu gostava de transmitir hoje. Então, eu vou passar agora um pequeno filme. Das coisas mais importantes para nós é o equilíbrio do corpo. E neste pequeno vídeo, que não tem nada a ver com saúde, gostava que vocês prestassem atenção àquilo que é a introdução de algo da natureza e do equilíbrio que gera a partir daí. E foi em 1995 que foram introduzidos 14 lobos no parque de Yellowstone, no Canadá, na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. É um parque enorme, muito maior do que Portugal inteiro. E reparem, são 14 lobos. O parque tinha sido praticamente destruído pelos veados, não havia quase plantas, a maior parte dos animais tinham sido extintos. Os únicos animais que perduravam eram algumas plantas nas montanhas e veados. O lobo tinha sido extinto pelo homem perto de 1890 e qualquer coisa. Portanto, quando os lobos são introduzidos, os veados vão e voltam para os seus lugares, começam a nascer plantas, vêm insetos, começam a aparecer frutos novos no parque, novos animais começam a aparecer, tal como aves, patos. O excesso de alimento começa a existir na região e ao longo do tempo novas espécies que eram consideradas extintas voltam, como os castores, começam a surgir lagos naturais criados pelos castores. Atraindo novos animais para o parque. Répteis, roedores, lontras, alguns deles nunca tinham sido vistos antes no parque. Os lobos começam a caçar, para além dos veados, também caçam coiotes, o que permite que outros animais comecem a aparecer, como coelhos, roedores. Isso faz trazer raposas, texugos, doninhas. Portanto, a diversidade do parque começa a aumentar. Até águias começam a aparecer novamente no parque. E reparem, com a vinda dos lobos, a harmonia do parque restabeleceu-se. Mas o mais estranho de tudo, e esse aqui é o milagre de Yellowstone, é que os rios voltaram ao sítio. Os rios, devido à erosão das terras, devido ao facto de as plantas terem sido destruídas, devido ao facto das árvores não existirem mais árvores nas zonas que tinham que existir, a erosão dos solos começa a aparecer e os rios extravasavam totalmente por outros sítios, que não eram os sítios naturais. Com a vinda dos lobos, em cerca de 10 a 14 anos, o equilíbrio é restabelecido e os rios voltam a fluir no sítio onde tinham que fluir. Portanto, isso faz-nos pensar numa coisa muito interessante, que é, eu costumo dizer, nós somos os gestores deste parque natural. Aqui vivem milhões de espécies e a nossa responsabilidade é liderarmos e gerirmos este parque, de modo a que o equilíbrio seja mantido. E a questão é, como é que nós fazemos isso? Porque muitas vezes nós atuamos, reparem, se vos dessem a incumbência ou a tarefa de restabelecer e parar com a erosão dos solos no parque de Yellowstone, o que é que normalmente nós iríamos fazer? Plantar mais árvores. Não iríamos ser bem-sucedidos.
os veados voltariam a destruir e voltaria tudo a ficar exatamente como estava. Ou seja, quanto mais árvores nós plantássemos, menos efeito iria ter. Era um desperdício. No entanto, reparem, 14 lobos, numa dimensão enorme, muito maior do que Portugal, consegue restabelecer todo o equilíbrio de um parque natural. E é nesse sentido que nós devemos pensar em nós e assumirmos a responsabilidade por gerirmos este parque. Portanto, a responsabilidade é nossa e temos que perceber como é que este parque funciona e como é que todos esses equilíbrios interagem uns com os outros. E reparem, nós somos os únicos que temos possibilidade de ter consciência global, porque todo o resto dos habitantes deste parque só têm consciência local. Ou seja, as células, cada uma pensa em si própria. As bactérias que habitam connosco, cada uma pensa em si própria. Nós somos os únicos que temos a possibilidade de o gerir, tendo atenção o todo. E começando, ainda com o equilíbrio, e muitas vezes nós não temos noção do que é que significam ou do que é que pequenas coisas como bactérias que nós temos cá dentro, ou vírus, ou parasitas, ou fungos, qual é o poder que eles têm sobre nós? Quando nós olhamos para estas fotografias, vemos um acidente de aviação, alguém com uma depressão profunda, acompanhada de mutilação, e do outro lado temos ratos que adoram gatos. O que é que existe em comum aqui? Em princípio, nada. É difícil encontrarmos algo em comum. Mas existe uma coisa em comum. Existe um parasita. Esse parasita chama-se Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii começou a ser estudado nos anos 90 porque havia pessoas que tinham Alzheimer, Parkinson ou depressão profunda. Começou a ser estudado por causa disso. Nas autópsias era detectado que eles tinham, normalmente, estavam infectados, significativamente infectados pelo Toxoplasma. Então ele começa a ser estudado. E o que é que eles fazem? Em laboratório, usam ratos. E os ratos eram colocados, o Toxoplasma era infectado, o rato era infectado, e tinham labirintos, e na saída do labirinto, tinha várias saídas, não é? Numa tinha comida para os ratos, outro tinha coisas que os ratos gostavam, outro água, e num deles tinha urina de gato. Os ratos que estavam infectados com o parasita, 100% dos casos, iam ter a urina de gato. 100%. Os que não estavam infectados fugiam dali, como era óbvio. Isso pôs muitas questões, sem resposta na altura, e durante quase 20 anos esta experiência foi repetida, sempre com o mesmo resultado. Até em 2013, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, levou a coisa um pouco mais longe e começou a estudar, inclusive, o modo como o cérebro do rato funcionava a partir do momento que estava infectado com o Toxoplasma. E o que foi verificado foi que nas células, nas zonas cerebrais do córtex cerebral do rato, era exatamente como se ele tivesse a ter relações sexuais. Portanto, os ratos estavam mesmo apaixonados pelos gatos. Mas porquê? Temos que perceber qual é o objetivo do parasita. O parasita tem um objetivo na vida. O Toxoplasma gondii quer chegar ao intestino de um felino. Porque dentro do intestino de um felino, ele fica adulto, e ao ficar adulto pode ter relações sexuais pela primeira vez, e aí gera ovos, os ovos saem nas fezes, dão as voltas que têm que dar, ele tem várias transformações, até voltar outra vez para o intestino do gato. Esse é o objetivo máximo dele. Portanto, estão a ver, o que acontecia aos ratos é que se direcionavam para os gatos, só que a paixão era tanta que eles eram comidos. Portanto, é isso que acontecia. Isso tem que nos fazer pensar, porque dentro de nós existe mesmo muitos seres. Antes desta experiência, eu costumava dar outro exemplo, que era do vírus da raiva. E reparem, é um vírus, nem sequer é considerado vida. Quando alguém é mordido com o vírus da raiva, o vírus entra no nosso sangue, e vamos imaginar que eu agora teria sido mordido por um cão, ele estava infectado com raiva, o vírus entra na minha corrente sanguínea e vai se deslocar para um sítio do meu cérebro muito específico. É um vírus. Como é que ele sabe exatamente qual é o sítio onde tem que ir? A partir do momento que ele entra numa das minhas células do cérebro e começa a gerar vírus. Esses vírus começam-se a deslocar para as minhas zonas salivares. E quando existir o número certo de vírus para eu poder infectar outra pessoa
ele vai criar a vontade para eu morder num de vocês. Estão a ver o poder que um vírus tem? É uma coisa mesmo muito pequenina. Agora, dentro de nós, existem milhões, bilhões de seres, milhares de espécies. E se nós pesássemos, são 4 a 5 quilos do nosso peso. 4 a 5 quilos. Para além disso, são 10 a 11 vezes mais do que as nossas células. E se eu os colocasse todas juntas, em filinha indiana, uma a seguir à outra, sabem? Só as minhas, eu não preciso das vossas para nada. Sabem até onde é que ela ia? Chegava até à Lua. Estão a ver a distância? Estão a ver a quantidade de seres que habitam dentro de nós? É de facto um parque natural. E nós temos que perceber como é que esse parque natural, como é que nós conseguimos manter esse equilíbrio. Ou seja, nós somos na realidade os gestores do parque. Não temos mais responsabilidade nenhuma. Eles sabem muito bem o que é que têm que fazer. Nós só temos que ter a noção de como é que a coisa funciona e restabelecer o equilíbrio. Agora vou-vos contar outra história. A Arianna Cecconi é uma italiana, antropóloga, e foi fazer o seu doutoramento para os Andes. E quando chegou a uma aldeia dos Andes, o objetivo dela era estudar a aldeia, e na casa onde ela vivia, e que lhe deram onde ela estava hospedada, a senhora da casa perguntava-lhe sempre: o que é que tu sonhaste hoje? Nada. E isto ia acontecendo continuamente, todos os dias. E ela voltava a perguntar todas as manhãs, antes do pequeno almoço: o que é que tu sonhaste hoje? E ela: nada. O que estava a acontecer era muito estranho, porque a aldeia era muito simpática com ela, mas ela não conseguia interagir com os aldeões. Não havia interação. Tanto que ela, ao final de 4 meses, estava mesmo a pensar em terminar a sua tese de doutoramento por ali e arrancar com outro projeto, porque aquilo não ia dar. Mas de repente, ela começa a sonhar. E nesse dia, tal como nos outros dias, a mulher da casa volta-lhe a perguntar: o que é que tu sonhaste hoje? E ela, muito contente e alegre: eu hoje sonhei, hoje, e começa a contar o sonho. Nesse mesmo dia, ela é convidada para a reunião da aldeia, onde pode contar o sonho dela a todos os outros aldeões. E aí ela percebe-se de uma coisa: é que todos os dias havia uma reunião em que todas as pessoas da aldeia contavam os seus sonhos. E os sonhos que eram contados por cada um, que parecia não ter sentido nenhum, quando todos contavam os seus sonhos, parecia que as peças todas se encaixavam. Parecia que aquilo começava a fazer sentido. Então ela terminou a sua tese de doutoramento e acabou por escrever um livro sobre o tema, que é Os Sonhos Vêm de Fora. É professora na Universidade de Milão, Ian di Coca, também é uma universidade francesa. E isso faz-nos pensar numa coisa, que é: nós estamos conectados com o quê? Nem os sonhos são só nossos. Os sonhos pertencem a muito mais do que nós. Portanto, ou seja, nós vemos muitas vezes como seres isolados. E isto mostra claramente que não somos seres isolados. Interagimos, até nos sonhos, que é quando nós pensamos que estamos a dormir e não estamos a fazer absolutamente mais nada. Portanto, se até nos sonhos nós temos interação, imagina na nossa vida. A interação também tem que existir. Não somos desapegados uns dos outros. Portanto, há sempre uma ligação a funcionar. Outra história interessante, que é de um livro que foi escrito, ou foi publicado em 1982, que se chama Profilaxia das Doenças da Saúde e Longevidade pelos Métodos Naturais, do Dr. J. Ferraz, foi publicada a edição de 1982, conta a história de um amigo dele que era fazendeiro em Angola. Angola, Moçambique, agora não lembro. Ele tinha um problema. O celeiro que ele usava para guardar os produtos da fazenda estava empestado por ratos. E, como é óbvio, ele tenta matar os ratos. E coloca veneno para que isso pudesse acontecer. Mas, de uma forma muito estranha, os ratos não morriam. Cada vez haviam mais.
até que ele resolve fazer uma coisa, que é ficar acordado à noite e perceber o que é que estava a acontecer. E o que é que acontece? Ele começa a ver os ratos em fila indiana, a irem diretos ao abacateiro que ele tinha perto do celeiro, a subir pelo abacateiro, a comer as folhas do abacateiro e a voltarem todos contentes. O Dr. J. Ferraz escreve esta história para explicar o poder do abacateiro. Mas ela é muito mais forte do que isso. Reparem, como é que os ratos sabiam que o abacateiro tinha exatamente aquilo que eles precisavam para o veneno que o fazendeiro estava a colocar para eles morrerem? Onde é que ele foi buscar a informação? Tirar algum curso universitário? Tinham os avós que trabalhavam com plantas? A informação está disponível em muito mais sítios do que nós pensamos. E se nós prestarmos atenção a estes exemplos, que parecem coisas simples, e questionarmos exatamente o que é que está a acontecer, conseguimos ver muito mais do que aquilo que nós vemos no nosso dia-a-dia. Porque a vida é muito mais do que aquilo que a gente vive. Portanto, não é tão restrita como nós pensamos. É muito mais ampla. E os exemplos que eu tenho estado a mostrar mostram, de certa forma, isso. É que nós ficamos focados num mundo muito pequenino e a coisa muitas vezes é muito mais ampla do que pareça. E agora vou-vos dar a conhecer como é que a vossa mente funciona. Vejam este filme. É um trabalho fabuloso de um artista. Mas é exatamente assim que a nossa mente funciona. Ela mostra-nos uma catrafada de lixo que nós colocamos aqui dentro, da forma como nós gostamos de ver. Estão a ver o que é que isso significa? Aquilo que vocês veem não é exatamente aquilo que vocês veem, mas é aquilo que a vossa mente quer que vocês vejam. E quando nós temos essa consciência, então temos que olhar para aquilo que está aqui dentro de outra forma. E reparem, quando nós olhamos agora para os primeiros exemplos, lembram-se do rato, do parasita? Acham que ele só tem acesso a questões físicas? Porque quando eu falei de depressão, existe uma coisa que é o nosso sistema imunitário isola o parasita. E ao isolar o parasita, cria uma cápsula. Essa cápsula é captadora de serotonina. Por isso é que as pessoas ficam com depressão quando são infectadas com o toxoplasma. Outros sítios onde ele se aloja, no cérebro e nas células nervosas do olfato. Ele aí faz outra coisa. Capta dopamina, que é exatamente a hormona da concentração. Por isso, não sei se vocês repararam, havia acidentes. 3 a 4 vezes mais dos acidentes são de pessoas extremamente infectadas com o toxoplasma. Agora, se ele é capaz de fazer isso, é capaz de pôr ratos a gostar de gatos, o que é que acham que eles são capazes de fazer connosco? 80% do que nós pensamos não são pensamentos nossos. 80%. Eles veem exatamente toda a flora que habita connosco, para além das nossas células, para além daquilo que nós pensamos, para além das nossas crenças. Porque as nossas crenças criam padrões e esses padrões repetem-se continuamente. E quando esses padrões são colocados desta forma. São coisas giras e parece arte até a funcionar. Mas na realidade, quando nós olhamos e olhamos assim de lado, é que percebemos que de facto é um amontoado de lixo, sem grande significado. Uma paciente minha, isto já foi há quase 5 ou 6 anos. Eu tinha feito a terapia que tinha nascido havia um ano antes, foi em 2012, quando eu comecei a trabalhar com uma coisa que eu chamava a dissociação dos estados somato-emocionais, porque não tinha outro nome para dar na altura, e achei que era um nome interessante. E essa é a gênese, digamos, da TZ, porque depois passou para a terapia dos estados somato-emocionais dissociados, e depois, quando a energia biogravitacional se juntou, eu deixei de dar nome porque percebi que isto era muito mais do que simplesmente uma terapia, era muito mais do que algo que nós interagimos com o outro, mas sim com todo o nosso sistema de vida e estilo de vida e com as nossas decisões. Então passou a ser só TZ, disse em qualquer outra denominação. Mas nessa altura, eu tinha acabado de aplicar
a tal dissociação dos estados somato-emocionais. E quando a paciente sai perto de mim, não estava tranquila, nada de especial. Mas ela na consulta seguinte diz-me assim: eu não sei o que é que você me fez, mas quando eu cheguei a casa, o impulso para arrumar o meu quarto e a minha casa foi tão grande, eu não consegui parar enquanto não tirei todo o lixo que lá estava, todas as coisas inúteis que eu tinha amealhado e mandado aquilo tudo para o lixo. E quando acabei isso, eu era uma pessoa nova. Eu era outra pessoa. O que é que ela acabou de fazer? Nós ligamos às coisas materiais. Tudo o que são coisas materiais que nós temos estão coisas emocionais lá dentro. Ela tinha acabado de fazer uma limpeza à mente dela, naquele instante. Claro, tudo passou a ter uma amplitude maior. Não havia tanto barulho aqui dentro. Ela tinha esvaziado a casa. Portanto, estão a ver, muitas vezes, as implicações que existem à nossa volta, que nós nem temos a mínima noção das implicações que tem e de como é que a coisa funciona e que tem, de facto, impacto depois no modo como nós funcionamos e no equilíbrio cá dentro. E muitas vezes nós focamos, muitas vezes em coisas que é como se tivéssemos ali uma parede a bloquear-nos e enquanto nós não conseguimos ultrapassar essa parede, não descansamos. Só que o segredo é não ultrapassem a parede, porque a parede é mesmo muito forte. Observem como é que ela funciona e desmontem-na. É a única forma. Agora vou-vos dar informação porque é que a energia biovibracional começa a surgir e o que é que na realidade está a acontecer no planeta. Uma das coisas mais interessantes que é a mudança do polo norte magnético. A Terra, desde sempre, tem as suas dimensões e o ponto mais a norte tem um determinado ponto físico e sempre teve um ponto magnético que estava coincidente um com o outro, ou muito perto um do outro, a diferença era mínima. Mas desde há alguns anos para trás, isso começa a mudar. O físico mantém-se no mesmo sítio, mas o magnético começa a mudar. E neste momento, se vocês olharem para ali, está a 1064 km de distância. E começa, e todos os anos anda 64 km. A Terra está a mudar, o campo magnético que está à nossa volta mudou. Isso significa o quê? Há coisas que nunca tiveram disponíveis antes e começam a ficar disponíveis. Tal como em 2014, quando as minhas mãos começam-se a movimentar sozinhas, sem eu perceber muito bem porque é que elas estavam a movimentar, o que é que na realidade estava a acontecer? Eu não sabia nada disto antes, eu depois tive que pesquisar, mas por que raio é que isto agora está-me a acontecer? Porque eu sou extremamente cético, estão a ver, engenheiro mecânico, gestor de empresas, a trabalhar numa multinacional, para mim só existia uma forma de funcionar. A coisa tinha que ser muito racional e explicada, tinha que existir uma lógica. Agora, as minhas mãos começam-se a movimentar e não há lógica nenhuma. Ainda por cima, quando eu queria parar e elas não me obedeciam. Então, uma das coisas que está a acontecer no planeta é, de facto, a mudança do campo magnético. E isso permite que coisas que antes não estavam disponíveis passaram a estar disponíveis. Algo que também está a acontecer é a frequência Schumann. A frequência Schumann foi identificada perto da Segunda Guerra Mundial, um pouco depois, e estava em 7,8 Hz nessa altura. E manteve-se totalmente intocável até perto dos anos 90. A partir daí ela começa-se a alterar. Tanto que em 2012 ela já estava nos 13 Hz. E reparem, de 2012 para 2014 ela começa a flutuar entre 15 a 25 Hz. E a partir de 2017, a última medição conhecida, ela começa a ter valores superiores a 36 Hz, com picos de 45 Hz. O que é que isso significa? Frequências mais altas significa mais informação. Significa que nós estamos a receber mais informação. Se nós não nos disponibilizamos para receber essa informação, a informação fica como bloqueada. O peso é maior. A pressão fica todo... É como se estivéssemos a fazer o download, chegamos à net, faz-se o download de um fecheiro e eu ainda estou a funcionar com um 286. Quando já devia ter um i7 a funcionar com 8 GB, com 2,8 MHz ou GHz e
com velocidade de processamento, com 8 processadores a trabalhar ao mesmo tempo. E eu estou a funcionar com um computador de 1986. Não vai funcionar, pois não. Aquilo fica ali e faz, e para, e depois aborta, e nós temos que voltar. É isso que está a acontecer a cada um de nós. Ou seja, quando nós não disponibilizamos para começar a funcionar na mesma frequência do planeta, deixamos de receber a informação que está a começar a ficar disponível. Portanto, é isso que significa a mudança da frequência do próprio planeta. Reparem, o próprio planeta tinha uma frequência e está a mudar. Portanto, e está a mudar a uma velocidade muito grande. Reparem, no espaço de 5 anos, quase que triplica. Passa de 13 Hz para superior a 36 Hz. É um impacto enorme. Outra coisa que é importante é o eletromagnetismo. Todos nós somos eletromagnéticos. Tudo o que funciona é eletromagnetismo. Esta mesa é eletromagnetismo. Eu sou eletromagnetismo. O computador é eletromagnetismo. A luz solar é eletromagnetismo. Tudo o que está à nossa volta é eletromagnético. Nós vivemos numa caixa eletromagnética. Portanto, e se vocês olharem para aqui, a luz visível é apenas este bocadinho aqui. Isto é a luz que nós vemos. Isto é o campo eletromagnético conhecido e nós só conseguimos ver aquilo que está naquele espaço. Ou seja, tudo o resto que está fora, ali nós não conseguimos ter percepção. Isso não significa que não exista. Significa apenas que nós não conseguimos ter percepção. Por isso existem os telemóveis que utilizam as outras frequências, existe a televisão, etc. Portanto, tudo isso utiliza frequências do campo eletromagnético. Nós emitimos frequências eletromagnéticas, porque estamos sempre a emitir fotões. Portanto, ou seja, nós somos parte do campo eletromagnético. É como se fosse um plasma enorme. Nós não temos essa percepção, porque quando nos movimentamos, isto é ar, não é? Mas na realidade isto é um plasma com diferentes densidades, com diferentes formas de se manifestar e faz tudo parte do mesmo. E agora, uma coisa que acontece, que é, a partir de 2016, surge uma coisa no planeta, que é, os cientistas conseguem provar que existem ondas gravitacionais. Einstein tinha falado disso em 1916. Em 1916 ele tinha colocado a sua teoria, na Teoria Geral da Relatividade, de que a existência de ondas gravitacionais seria possível. É como se tudo estivesse preso dentro de uma rede enorme. É como se fosse, nós estivéssemos seguros, digamos, por cordas. Essas cordas fazem essa rede e tudo, desde o planeta, nós estamos envolvidos por essa rede. Portanto, são essas cordas que nos ligam e que não nos permitem, inclusive, ultrapassar a velocidade da luz. Era apenas uma teoria. Mas em 2016 os cientistas conseguem fazer. E o que é que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram identificar o choque de 2 buracos negros e com um equipamento de 14 km. Aliás, são 3 equipamentos em várias localizações do planeta, de 14 km cada um deles. E eles estabilizaram a frequência do planeta naquele ponto e depois verificaram a influência que esses buracos negros tinham no campo magnético da Terra. Ou seja, eles não conseguiram medir as ondas gravitacionais. Eles apenas mediram e conseguiram medir o efeito que elas têm no nosso campo magnético. Ao conectarem-se com esse choque desses 2 buracos negros. O que é que isso significa? Significa que, de facto, existem ondas gravitacionais. Nós não vamos nunca ter a possibilidade de tocar nelas, mas elas passam por nós. E tal como o campo eletromagnético é um campo de informação, então se há ondas gravitacionais, então significa que numa onda é transmitida informação. Agora, fisicamente, qual é o impacto que tem para o planeta, estes 2 buracos negros a chocarem? É inferior ao tamanho de um átomo. Estão a ver? A gente nem vê. Portanto, para o planeta todo, ele movimentou-se uma coisa assim que vocês nem veem. É claro que fisicamente parece não ter grande impacto. Mas nós não estamos a falar de impacto físico. Ninguém vai conseguir mudar o plasma magnético. É pouco e pouco que o planeta Terra começa a fazer essa mudança em termos do campo que existe à volta dela. Mas para nós,
Isso significa informação, significa que nós estamos a receber informação. Um buraco negro a chocar algures não é só um buraco negro a chocar algures. Significa que há informação que é transmitida a partir daí para nós. Há mudança na nossa vida. Em termos biológicos, há informação a chegar nova. E agora vou começar a falar de uma coisa que se vocês fossem, é mais ou menos igual. Imaginem que vocês vão até ao século XVII e chegam ao século XVII e dizem que é possível falar por telemóveis e conseguem falar para o outro lado do planeta através do telemóvel e que até há televisões, isso já chegou à Lua e isso tudo. O que é que acham que deveria acontecer? Eram queimados vivos. Então, a energia biogravitacional é algo que nós nunca vamos conseguir ter, digamos, de certa forma, ver. Não vamos conseguir medir. É impossível, reparem. 2 buracos negros a chocarem. Os cientistas tiveram que colocar um equipamento de 14 km. Então, e se for a energia biogravitacional? Como é que eu vou medir isso? Vai ser muito difícil. Porque não se consegue medir. Porquê? Porque é fora do campo magnético. Nós só conseguimos medir aquilo que está dentro do campo magnético. Fora do campo magnético não vamos conseguir medir. Então é mais ou menos isto. Se vocês tiverem um lume aceso, vocês conseguem ver e conseguem tocar. E queimam-se, como é óbvio. Mas se tiverem um micro-ondas, põem a coisa lá dentro do micro-ondas, e o que é que acontece? A coisa aquece. Mas vocês veem alguma coisa a acontecer lá dentro? Nada, aquilo aquece. Porquê é que vocês acreditam que aquilo vai aquecer? Porque já viram, tiveram experiência. Com a biogravitacional é mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão ter a possibilidade de sentir e de experienciar. Não dá como não experienciar, porque ela existe. É um contacto. Todas as pessoas do planeta podem ter contacto com ela e experienciá-la. E o que é que vai acontecer? Vai ser transmitir informação. Vai ser transmitida informação às vossas células, informação nova que nunca esteve disponível no planeta. De algo que sai fora daquilo que é o planeta. Ou seja, se vocês olharem para mim, acham que eu sou só assim. Mas nenhum de nós é só isto. Esta é uma parte, é aquilo que é visível, é uma projeção daquilo que é visível. Nós somos muito mais do que nós vemos. Lembram-se de todas as histórias que eu contei antes? Tem um pouco a ver com isto, ou seja, nós não somos só isto. Isto é apenas a projeção, eu estou a ser projetado aqui desta forma. Então, se eu tiver acesso àquilo que está a fazer esta projeção a acontecer, eu tenho acesso a nova informação. E é isso que o planeta está a disponibilizar neste momento. É disponibilizar nova informação para cada um de nós. E podemos ter acesso através da energia biogravitacional. Que implicações é que isto tem em termos, digamos, da medicina? Que implicações é que tem em termos do nosso próprio estilo de vida? Quando isto entrou na minha vida, e como eu vos disse, eu fui estudando, sempre de mente muito aberta, e tinha uma série de estruturas, desde a medicina chinesa, que estudei, a hipnose clínica. Aliás, este processo nasce da hipnose clínica, desde a reflexologia, sistemas de diagnóstico, que fui estudando ao longo da minha vida, apenas como hobby, porque eu era engenheiro mecânico, era diretor numa multinacional, Alta Europa, não sei se conhecem. E essa era a minha vida. Eu não me via a fazer aquilo que estou a fazer hoje. Só que quando a energia biogravitacional entrou na minha vida, vai mudar tudo. Porque ela vai trazer consciência. E quando traz consciência, nós começamos a olhar para a vida de uma forma totalmente diferente. E era impossível eu continuar a trabalhar num sítio e não disponibilizar aquilo que eu tinha vindo, ou que tinha vindo ter comigo, disponibilizar para as outras pessoas. Porque quando nós trabalhamos com a energia biogravitacional, há uma coisa que nós entendemos, é que para nós disponibilizarmos isto para os outros, significa que eu primeiro fico com o meu copo, tem que ficar cheio, e a partir daí eu começo a disponibilizar. E é impossível depois ficarmos com isto para nós, tem que ser disponibilizado para os outros. E é isso que eu comecei a fazer. E ao mesmo tempo que isso acontece, uma série de peças que estavam totalmente desencaixadas umas das outras, desde a medicina ocidental, desde a medicina chinesa, a ayurvédica e todos os outros conceitos de terapias mais recentes que eu tinha estudado,
elas encaixam-se todas. E é isso que eu vos vou mostrar agora. Como é que isto tudo se encaixa? Então, um dos sistemas que nós ocidentalmente conhecemos é o sistema, digamos, funcional de órgãos, que é um sistema bioquímico, biomecânico, e que todos nós estudamos, inclusive na escola. Existe o estômago, faz a digestão, existe a pele tem determinados relacionamentos com o sistema nervoso, etc, etc. Portanto, e ali do lado têm todos... Eu não vos vou dar uma aula de biologia, está bom? Mas só para terem uma noção, esse sistema existe e nós trabalhamos com ele, em termos de quando se fala de TZ, não o desprezamos. É extremamente útil e é assim que o corpo funciona, de uma certa forma bioquímica e biomecânica, e nós respeitamos. E ainda bem que alguém teve esse trabalho de estruturar isto desta forma. Mas, alguns no outro lado do planeta, houve alguém que olhou para a coisa de uma forma diferente. E nós não desprezamos por causa disso. É uma forma diferente de olhar, mas ele encaixa-se exatamente. É outro sistema. E esse sistema tem a ver com centros energéticos e os vários centros energéticos do nosso corpo. E eles existem, não vamos desprezá-los, porque eles estão lá e devemos saber usá-los. Esse é outro sistema que a TZ usa. O outro é os canais energéticos da medicina chinesa. Portanto, ou seja, o Yin e o Yang são duas formas energéticas da manifestação da mesma energia. Portanto, elas estão disponíveis, e se percebermos como é que ele funciona, e que os canais estão disponíveis no nosso corpo. Aqui temos os 14 meridianos principais, mas eles são muito mais do que esses. Esses é aqueles que normalmente são usados para espetar as agulhas. Portanto, os pontos de acupuntura, usa-se estes meridianos. São 14, são 12, eles são bilaterais, os 12 bilaterais, Yin e Yang, são 6 Yin, 6 Yang, e 2 são centrais, que correm ao centro, pela coluna vertebral e pelo centro do corpo. Os outros são bilaterais e estão ligados ou a órgãos ou a vísceras, à exceção do triplo aquecedor e do pericárdio, que são mais gerais e têm a ver com o funcionamento da alimentação e como é que a alimentação processa dentro de nós todos os nutrientes. Portanto, este é outro sistema que nós usamos. E, inclusive, em termos de diagnóstico, é muito útil, porque muitas vezes nós temos dores em determinadas zonas do corpo, e essas zonas do corpo, se nós olharmos para os meridianos, dizem-nos muito mais. Onde a dor aparece, não é exatamente isso que tem o problema. Existe outro sítio que está a provocar esse problema. Portanto, é aí que tem que ser atuado. Portanto, os meridianos ajudam bastante e podemos utilizá-los, inclusive, como terapia, mas não nos espeta agulhas. Outro sistema que nós consideramos é o desdobramento embrionário. Isso significa que quando um bebê ou um feto, ou quando os espermatozoides se juntam ao óvulo, gera uma célula. Essa célula divide-se em 2, e depois em 4, e depois em 8, e depois 16, 32, 64. E depois, a partir de na altura, começam a surgir os primeiros tecidos. E há 3 tecidos que são importantes, que é a mesodermo, a ectodermo e a endodermo. Esses vão gerar uma série de outros tecidos no corpo. E se vocês olharem, o que é que acontece? O que é que acontece muitas vezes? Um bebê não nasce um braço e depois aqui temos uma massa. Ele é como se estivesse a esticar por aqui fora e surge todo ao mesmo tempo. Portanto, é como se fosse um tubo a vir por ali fora. Ou seja, se eu estiver a tocar nesta ponta, existe algo que faz ligar isto aqui ao outro lado. Portanto, e é com isso que nós usamos a reflexologia, não só nos pés, na face, nas mãos, todas as zonas terminais, o próprio corpo tem zonas reflexas, e quando nós combinamos isso, por exemplo, com os meridianos, dá montes de informação útil. Podemos atuar nos reflexos e não no próprio órgão. Por exemplo, se eu tiver uma dor num sítio qualquer, eu não vou atuar nessa zona porque está inflamado, daí existe uma dor. Eu vou trabalhar num sítio muito mais longe para não inflamar mais. Portanto, é dessa forma, ou até posso fazer outra coisa, que é nem tocar, ainda é muito mais interessante, porque existe o campo energético e as cordas que existem aqui à volta da energia que pode usar com a energia biogravitacional, é como se eu estivesse a tocar uma harpa enorme. E eu vou tocando e afinando as cordas, e as cordas vão tendo uma determinada frequência, isso vai transmitindo informação e vai mudando aquilo que existe naquela zona do corpo, a questão física que existe no corpo. Estão a ver? Eu já falei em 4 sistemas diferentes, mas não para por aqui. Existem ainda mais sistemas que nós usamos. Existe o sacrocraniano. O sistema sacrocraniano tem a ver com o crânio em si e a coluna.
E nós consideramos que os ossos do crânio se mexem. E ao se mexerem, é como se fosse um mecanismo. É como se eu fizesse isto. O crânio faz este movimento. Os parietais fecham, enquanto o frontal e o occipital abrem. E depois ele faz este movimento e os parietais abrem. E ele está sempre a fazer isto. É claro que não é só isto que está a acontecer, porque nós temos muito mais ossos aqui dentro. E o esfenoide, que vem aqui de trás, é como se estivesse sempre a fazer este movimento. E isto faz com que os maxilares, através do vômer, que vem aqui por dentro, também abram. Portanto, este mecanismo está sempre a acontecer. Porquê? Porque existe o líquido cefalorraquidiano, também que está a encher a zona craniana, desloca-se pela coluna e a faz mexer. É como se fosse um sistema hidráulico. Uma onda que enche e faz este movimento. Ao fazer isto, e se nós percebermos que, por exemplo, uma cesariana, o bebê não passou pelo trato vaginal. A zona craniana, quando cresce, quando ele deveria ter feito isto, para depois fazer este movimento. Vamos imaginar que o bebê estava assim, dentro da barriga da mãe. Ele vai crescer assim. E vai criar desequilíbrios. Por exemplo, alergias, sinusites, muitas vezes têm muito mais a ver com um mau fluir do líquido cefalorraquidiano, porque a caixa craniana não está equilibrada, não está no sítio certo, propriamente com outra coisa qualquer. Basta muitas vezes esse líquido começar a fluir de outra forma para que toda a zona passe a estar limpa, deixa de haver inflamação, deixa de haver enxaquecas, sinusites e todas essas coisas, porque existe um fluir, existe um limpar constante. Reparem, lembram-se, isto é um parque natural. Eu não posso deixar que os veados venham para sítios que não são para estar, porque eles são todos bons, as bactérias não são nossas inimigas, apenas eles estão no sítio errado, na altura errada, tal como os veados estavam em sítios que não deviam de estar, não é? Eu tenho que os pôr no sítio que eles devem estar e a partir daí o equilíbrio estabelece. Portanto, o que é que acontece quando existe estagnação em determinadas zonas? Vai permitir que veados venham para essa zona. E eles aumentam a população e a partir daí fazem os seus estragos. Ou seja, eles não têm a culpa. Apenas nós demos as condições para que isso acontecesse. Mas se nós tivermos consciência global, então vamos atuar de modo a que eles vão para os sítios deles. Portanto, essa é uma das formas de restabelecer o equilíbrio. Por exemplo, uma das coisas que muitas vezes nós desprezamos, mas uma febre pode muitas vezes ser retirada apenas usando este mecanismo, em conjunção com o outro sistema, que é o líquido cefalorraquidiano. Tal como eu falei, ele faz uma onda, ele enche o crânio e garante a pressão do cérebro. Portanto, a pressão craniana e a pressão com que o cérebro é colocado e que é essencial para o seu funcionamento, depende desse líquido. Portanto, se eu tiver uma pressão desequilibrada dentro da caixa craniana, eu vou ter comportamentos que são, de certa forma, ilógicos e fora do normal, sem perceber muito bem porquê, quando o problema basta regular a zona craniana. Portanto, e os ossos é um mecanismo que está sempre a funcionar, portanto, nós estamos sempre em movimento. Agora, porquê é que vocês não sentem esse movimento? Isso é a pergunta que vocês estavam agora a fazer, que é, espera, mas se isso se mexe assim, porquê é que nós não sentimos? Reparem, vocês têm todos uma balança lá em casa, certo? Dessas balanças eletrónicas. Vamos supor que vocês põem agora um prato lá em cima. Dá-vos um determinado peso, mas vocês querem pesar coisas junto com esse prato. O que é que vocês fazem? Levam a zero. Portanto, aquele prato já não tem impacto nenhum, já não é considerado como peso, agora só vai ser aquilo que é adicional. Então é isso que acontece aqui dentro. Ou seja, o peso que está aqui é o normal. O sistema nervoso já não conta com ele, porque esse é o funcionamento dele. É como se estivéssemos a zero. Nós não notamos esse movimento. Só notamos aquilo que é adicional a esse movimento. Mas ainda existe mais outro sistema. Existe a faixa. A faixa é das coisas mais interessantes, porque a maior parte dos problemas que nós temos em termos de dores não vem de mais nada a não ser da faixa. É como se fosse um lençol e ele fica enrugado e tenso, não é? E nós muitas vezes começamos a fazer pressão e apenas mantemos a ruga. Quando o que temos que fazer, todas as donas de casa sabem que é, vamos passar este ferro, vamos esticá-lo, vamos dar a possibilidade de ele fazer isto. Pronto, agora deixou de haver dor. Ora, é como se nós tivéssemos que convidar a faixa. A faixa, quando nós fazemos movimentos muito
bruscos. Reparem, quando eu estou a fazer isto, a faixa está-se a movimentar, mas ela não sai do sítio, mantém exatamente a sua estrutura. Porquê? Porque o movimento que eu estou a fazer é a uma velocidade tal que ela sabe que é para manter aquilo assim, tal e qual como está. Mas se eu a convidar, se eu chegar aqui, estão a ver esta rede toda que está aqui, ela mexe de uma forma muito sutil. E basta eu convidá-la e ela vai mudar aquela posição. E ao mudar aquela posição, muda totalmente a estrutura que existe naquele sítio. Portanto, e é esse trabalho que muitas vezes, ao trabalharmos com a faixa, esticarmos este lençol, tirarmos as tensões que a faixa coloca. E reparem, o nosso sistema nervoso está no meio da faixa. As dores que nós sentimos provocadas pelo nosso sistema nervoso é muitas vezes a faixa que está constrangida, está tensa. Portanto, não existe mais problema nenhum, a maior parte das vezes. Isto não significa que muitas vezes não haja mais para além disso, mas quase 80% a 90% dos casos minimiza e fica só algo que depois tem que ser atuado de outra forma. Ok, mas ainda existe todo o sistema a funcionar. Existe uma coisa que se chama interstício. O interstício é como se fossem, dentro de nós, correm rios e lagos e há oceanos. E todo o líquido tem que fluir continuamente. Quando há estagnação desse líquido, a coisa para. Por exemplo, uma das coisas que provoca a estagnação é uma cicatriz. Imaginem que vocês fazem uma operação ou têm um acidente e têm uma cicatriz. Automaticamente romperam a faixa, romperam o lençol. Quando vocês agora vão cruzar o lençol, não se consegue mais com que o lençol fique direito. Isso é a primeira coisa. Agora há uma tensão na faixa. Mas para além disso, houve um corte no rio. O rio que fluía ali para. E fica como uma parede. Agora ele não tem possibilidade, ele tem que vir por aqui e tem que dar a volta ao algures. Para além disso, ainda existe o corte dos meridianos, para além das coisas que a gente podia estar aqui a falar mais a fundo, mas vamos manter a coisa simples. Portanto, e o que é que acontece quando as águas ficam paradas? Há podridão, começam a surgir mosquitos e toda uma série de animais e insetos que normalmente não existem, que se alimentam dessa podridão. O mesmo vai acontecer no nosso corpo. Então, uma das coisas importantes, quando existe uma cicatriz, eu tenho que trabalhar depois essa cicatriz para permitir novamente com que o fluido comece a fluir. Dos oceanos maiores que nós temos no corpo e que são mais conhecidos é a pleura e temos a caixa do pericárdio. São, de facto, dois oceanos muito grandes de interstício. Mas a maior parte deles, todos os órgãos têm pequenos lagos à volta, pequenos rios a passarem à volta dele, e isso faz com que seja muito importante todo esse fluxo. É claro que tanto o coração como os pulmões precisam destes oceanos, porque eles precisam disso para trabalhar. Portanto, o pulmão está a respirar, não é? Isso se não provocava problemas ou rompia-se relativamente às costelas, ou o coração, como ele está sempre a bater, também precisa de ter uma pressão normalizada, e por isso é que eles existem aí. Mas todos os outros órgãos funcionam da mesma forma. E ainda existe outro sistema, que eu já falei dele, que é o microbioma. O microbioma é como se fôssemos dois eus. Existe o eu das minhas células e existe o eu da minha flora. Portanto, existe flora nos intestinos, na pele, existe, eu vou dizer um erro medicinal, o meu professor não me vai ouvir agora, mas vocês não vão criticar, que é a flora pulmonar, né? Normalmente é a mucosa pulmonar que se diz, mas para nós não confundirmos a coisa, aqui também existe uma série de seres a viver connosco. Ou seja, em todo o lado existe algo que vive connosco e que sem isso nós não conseguiríamos viver. Por exemplo, eu não consigo estar mais do que 5 minutos ao sol se eu não tivesse uma flora na minha pele. Praticamente eu iria morrer se isso acontecesse. Portanto, estão a ver a importância que tem. O problema aqui é quando eles estão no sítio errado, na altura errada. Mas isso somos nós que fazemos com que isso aconteça. Não são eles. Nós apenas estimulamos que eles vão para os sítios errados. E ainda existe outro sistema a funcionar, que é a nossa mente. A nossa mente não está no nosso cérebro. O cérebro é apenas um processador, tal como existem outros processadores. A mente está aqui à volta. Portanto, e é isso que nós temos que ter consciência, que
quando nós tentamos procurar a mente aqui dentro, não vamos encontrá-la. E é muito interessante, porque em 2012 foi isso que eu descobri quando me enganei a praticar terapia, porque eu estou aqui é basicamente por acaso, não foi porque eu tivesse planeado alguma coisa. Portanto, eu estava a fazer hipnose clínica, um protocolo que eu conhecia muito bem, mas apesar disso, eu, para não divagar muito, usava sempre papéis à minha frente para seguir a coisa toda certinha. Apesar disso tudo, eu faço uma pergunta, a pessoa estava em transe e faço uma pergunta que não devia ter feito, e isso leva a um processo que não devia ter acontecido, mas 2 semanas depois a pessoa diz-me assim: eu não sei o que é que tu fizeste a última vez, mas eu não quero que tu faças mais nada daquilo que fazias antes, eu quero que tu só trabalhes assim comigo. Isso mudou a partir daí tudo, porque fez com que durante 2 anos eu fosse aplicando aquilo que surgiu por acaso e criar uma estrutura de como é que a nossa mente funcionava, como é que ela se ligava ao nosso corpo, onde é que ela estava, tanto que eu trabalhava com questões físicas apenas falando com a pessoa, apenas atuando na mente, através da palavra. Porque é muito importante quando nós temos o conhecimento de como é que a mente funciona e o poder que a palavra tem. Portanto, a palavra é como se fosse um código para ela. É um código, é como se nós fôssemos computadores e temos uma linguagem de interface. E essa linguagem é a palavra. Portanto, a palavra dá acesso ao código binário da nossa mente, com que ela funciona. E dá acesso a toda essa informação. Portanto, e foi isso que eu fui descobrindo durante 2 anos. E nessa altura, eu disse claramente, a mente não está aqui dentro. A mente está cá fora. E nós temos acesso a ela. E temos a capacidade de ver exatamente como é que ela está estruturada. Portanto, e é isso que a energia biogravitacional, na realidade, acaba por trabalhar com quase todos esses sistemas, através de várias técnicas diferentes. Todos esses sistemas estão presentes quando nós trabalhamos com ela. Portanto, não trabalhamos num único sistema, não somos unicistas, todos têm razão, apenas temos que saber integrar o conhecimento. E isso foi aquilo que a energia biogravitacional trouxe, foi a integração de todo o conhecimento que eu acabei de vos transmitir, que é na realidade a medicina que se conhece no planeta. Agora, que implicações é que isto tem para o terapeuta? Quando se é terapeuta e se usa a energia biogravitacional, não é algo que é inócuo. Eu já não estou sozinho. Significa que a pessoa que vem ter comigo, e eu tenho a chave para poder curar aquela pessoa. Como é que eu faço isso? Disponibilizando também para ser curado. Se eu não estou disponível para ser curado, a cura não vai acontecer, nem num lado nem no outro. Fica estagnada. É como se ela vai abrir a porta, mas nenhum dos dois entrou. A porta está aberta, mas ninguém entra na porta. Se ninguém entra na porta, não tem impacto. Ou seja, o terapeuta só tem impacto se estiver disponível para se curar. Não é algo que se faça para aliviar um sintoma. Não é algo que se faça para tirar uma dor. É algo para trazer transformação, é algo para trazer mudança, para mudar os padrões, para mudar tudo aquilo que eu estive a falar para trás. Lembram-se que de uma forma muito leve eu fui falando, tudo isso tem que mudar. E é isso que a energia biogravitacional acaba por trazer, que é, se eu estive a fazer algo continuamente, então isso teve um resultado. Esse resultado foi a doença que eu tenho agora. Se eu quero mudar a doença, eu tenho que mudar o que estava a fazer. Não posso fazer algo apenas para aliviar os sintomas que estou a ter, porque isso não vai dar a lado nenhum, apenas alivia os sintomas. Eu vou continuar a caminhar de alívio de sintomas em alívio de sintomas e, alguns no tempo, eu estou cada vez pior. Portanto, e é isso que temos que parar. Portanto, como é que nós podemos parar isso? O terapeuta tem que estar também disponível para se curar. Ou seja, durante muito tempo, e foi necessário que isso acontecesse, que houve a necessidade de obter conhecimento. E o homem deslocou-se nisso. Portanto, criou o processo científico e criou todos os processos para que isso possa trazer conhecimento. E um conhecimento imparcial, objetivo. Portanto, e devemos aproveitar. Esse conhecimento é extremamente útil. Mas, ao mesmo tempo, havia sempre a senhora da aldeia que tinha umas mesinhas, ou que dizia uma palavra, ou que tocava num sítio que não se sabe muito bem como, e às vezes as pessoas curavam-se, mas ninguém queria saber muito disso porque eram bruxas a funcionar.
e não sabia, era como se fosse dons, Deus deu o dom àquela pessoa e a gente leva lá o nosso menino e o menino cura-se. Portanto, porquê que isso funcionava? E porquê que muitas vezes isso funciona? Porque aquela pessoa fez a sua evolução emocional e agora disponibiliza para os outros essa evolução. Teve uma evolução de consciência, começou a olhar para as coisas de outra forma. Muitas vezes não entendeu aquilo que estava a acontecer. E ao não entender, não percebia exatamente como lidar com aquilo. E depois, como as outras pessoas também a olhavam de uma forma estranha, ela acaba por se fechar cada vez mais no seu mundo. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver apenas com todos nós temos a capacidade, todos nós somos capazes de fazer exatamente o mesmo. Está tudo disponível no planeta para cada um de nós, não é algo que é específico para algumas pessoas. A única coisa que nós temos de ter em mente é que temos de estar disponíveis para aprender continuamente e estar disponíveis para nos curar, e levando a nossa consciência, porque é disso que se trata. É como se tivéssemos um diamante dentro de nós. O diamante é entregue-nos em bruto. E somos nós que vamos ter que poli-lo, lapidá-lo. E é isso que vai trazendo a elevação de consciência. É isso que vai trazendo a capacidade de cura. E por isso, muitas vezes, nós chegamos ao pé de outras pessoas e nem precisamos, muitas vezes, dizer nada. Precisamos apenas de pôr as nossas mãos. E quando colocamos as nossas mãos, todos esses sistemas que eu estive agora a falar, mais a capacidade de cura que eu fui desenvolvendo dentro de mim, proporciona o quê? A abertura da porta para aquela pessoa. Agora, ninguém consegue curar ninguém. Ninguém. E das coisas mais importantes neste processo é manter-nos ignorantes e manter-nos humildes. Portanto, a primeira coisa, quando eu começo a pensar que sei muito sobre tudo, eu fico pequenino porque eu não sei de facto nada sobre nada. E quando eu começo a pensar que eu sou capaz de curar e fazer curas milagrosas, imediatamente eu digo, não, tu não és capaz de fazer nada. Tu és apenas o porteiro. Abriste apenas a porta. É a pessoa que se consegue curar ela própria. A facilidade do terapeuta é que abriu a porta, que antes estava fechada e ela não conseguia encontrá-la de modo nenhum. E agora tem uma luz apontada lá dentro e a porta está aberta. Mas cabe à pessoa passar aquela porta. Esse é o trabalho que está por trás da energia biovibracional. Está disponível para todos. É um desafio. Não é fácil. Não pensem que tem uma passadeira vermelha com flores no chão e para vocês caminharem alegremente e felizes para o paraíso. Não, nada disso. Traz mudança, e mudança é dor. Mas não necessita de ser sofrimento. Precisa sim de encararmos a coisa de uma forma, ok? Isto está a mudar, tal como os lobos que foram introduzidos no parque de Yellowstone, trouxe dor para os veados. Os veados tiveram que ir para sítios que já não iam há muito tempo, eles abrangiam todo o parque. Isso trouxe-lhes dor. Mas reparem na diversidade, na vida que foi criada. E é isso que muitas vezes nós precisamos enfrentar. É necessário mudar o padrão. E mudar o padrão significa eu vou ter que eliminar crenças que eu tenho, vou ter que eliminar formas de comportamento e vou ter que mudar isso. Portanto, é isso tudo que está por trás da energia biovibracional. É toda essa possibilidade que está pela primeira vez disponível no planeta. Pela primeira vez, o homem tem a possibilidade de ter consciência global sobre o planeta, sobre aquilo que fazem, sobre aquilo que nós atuamos, o impacto que nós temos, não é? O facto de nós estarmos, por exemplo, a educar os nossos filhos. João, isso é só um impacto para os nossos filhos? Não, é muito mais do que isso. Há toda uma rede a funcionar. Quando eu mudo, não sou só eu que mudo. Vocês vão ter a possibilidade também de mudar. Mudam se quiserem. O livre-arbítrio tem que ser sempre respeitado. Isso é outra das coisas que a energia biovibracional traz. Não é possível ultrapassar o livre-arbítrio. Por isso é que não é possível ninguém curar ninguém. Cada um cura-se a si próprio. E a única coisa que é possível fazer é abrir a porta, colocar a luz bem acesa naquela porta para que a pessoa possa entrar. A partir daí é uma escolha da pessoa. A pessoa entra ou não entra. Mas é ela que tem que escolher. E é isso que começa a acontecer progressivamente. Por isso é que muitas vezes as pessoas saem da cadeira, muitas vezes chegam com muletas e não conseguem sequer andar e levantam-se e dizem, eu já não preciso andar. Porque a porta foi aberta e ela agora entrou na porta. É claro que tem um longo caminho agora pela frente. Porque apenas lhe deram agora a possibilidade, foi dada a possibilidade de, repara, tu chegaste até aqui.
Agora, foi dada a possibilidade de tu caminhares de outra forma. Mas se a pessoa volta a fazer exatamente a mesma coisa, volta tudo ao mesmo. Então, o trabalho do terapeuta também aqui é importante dar consciência. Quais são os comportamentos que têm que mudar? Quais são os fatores e as crenças que têm que ser ultrapassadas? Os pontos de vista e a perspectiva que aquela pessoa tinha. Tudo tem que mudar, porque senão a doença vai voltar novamente. Portanto, e é isso que a energia biogravitacional traz neste momento para o planeta. Eu vou só mostrar muito resumidamente o que é a TZ. Estes foram os sistemas que eu estive a falar. São todos os sistemas com que ela trabalha. Em termos de diagnóstico, o que é usado é os sintomas. É aquilo que é mais importante, quais são os sintomas que a pessoa tem. É isso que vai fazer com que eu tenha uma perspectiva do global. Usa-se a iridologia para perceber a constituição das pessoas e para perceber qual é que é através do olho, porque é também um reflexo. Se nos nossos pés, nas nossas mãos está informação, nos nossos olhos também está muita informação. A outra são os nervos cranianos. Por exemplo, uma dor de cabeça que vocês tenham, por exemplo, aqui é totalmente diferente de uma dor de cabeça que existe aqui nesta zona. São outras partes do corpo que estão envolvidos, são outros órgãos que estão envolvidos. Se nós conhecermos todas essas ligações, vamos atuar de forma diferente. Vai ser outra coisa a ser aceitada àquela pessoa, ou outro tratamento vai ser aceitado, dependendo do sítio onde ela tem a dor. E já não falando dos joelhos, por exemplo, uma dor aqui à frente é totalmente diferente de uma dor atrás. A pessoa diz que só odeia o joelho. Portanto, mas isso para mim não chega. Onde? Aqui, 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 deste lado e deste lado onde? Portanto, tudo isso é importante para percebermos que sistemas estão ativos. Depois temos o diagnóstico podal e facial. Portanto, a face dá muita informação e os pés também, e é que são complementares depois de toda a outra informação. O pH da urina é algo que usamos somente para regular também a alimentação. Através da medição do pH da urina consigo saber que tipo de alimentação é que ela está a comer, se é ácida ou alcalina para ela, e a partir daí poder regular de uma forma mais objetiva. E depois, como complemento, temos todas as análises que é utilizada também pela medicina ocidental, e as imagens, em termos de ecografias, tudo isso é útil, não é para ser desprezado, mas para nós é mais uma forma de comprovar aquilo que se está a fazer de uma forma objetiva. Não é por aí que eu vou regular aquilo que eu vou fazer, mas sim pelo sintoma que a pessoa tem. E depois todas as técnicas terapêuticas que ficam disponíveis com a energia biogravitacional, portanto a biogravitacional em si, portanto, depois temos todas as técnicas relacionadas com a reflexologia, sacrocraniana, manipulação visceral e a fascioterapia, portanto, como eu vim falar, a libertação de cicatrizes é algo que é muito importante e muitas vezes só se consegue ultrapassar determinados sintomas quando se trabalha as cicatrizes. Eu lembro-me de um caso de uma paciente minha que batia com esta perna em todos os sítios. Era como se a perna não tivesse olhos. E ela estava sempre a magoar e não tinha qualquer sensibilidade na perna. E foi quando trabalhei uma cicatriz que ela tinha feito. Ela tinha uma operação nesta perna, mas quando trabalhei nessa cicatriz, não foi isso que deu a volta da sensibilidade total da perna, mas sim uma que ela tinha feito quando tinha 5 anos. E tinha aqui nesta zona uma cicatriz de um vidro que tinha caído ali, que tinha cortado, e quando essa cicatriz foi trabalhada, aí sim a sensibilidade voltou, e ela pela primeira vez, quando se senta no chão, agora eu estou direita. Portanto, estão a ver o impacto que muitas vezes as cicatrizes podem ter no nosso ser. Não é? Outra coisa que é importante, que é a parte da verbalização, portanto, e a psicanálise. Eu costumo chamar a ATZ de psicanálise moderna. E costumo dizer que se Freud, Jung e Reich se tivessem juntado e não tivessem discutido, porque eles discutiram bastante e não se entenderam de modo nenhum, mas se eles se tivessem juntado, tínhamos ocupado 100 anos, portanto, porque tínhamos chegado mais cedo. Depois existe outro que é o toque EBIO, que é algo que através do toque e através da energia biogravitacional consegue-se tocar em zonas específicas e equilibrar o corpo, portanto, naquela zona, como em termos globais, tendo o conhecimento dos meridianos, tendo o conhecimento dos nervos cranianos, dos reflexos. Eu posso utilizar esta técnica nisso. Não preciso espetar agulhas, mas posso utilizar os pontos onde se espeta agulhas
exatamente da mesma forma. Aliás, eu aconselho mesmo a não se espetar agulhas. É muito mais saudável não espetarmos do que espetarmos. Consegue-se de uma forma muito mais fácil fazer esse trabalho. Apesar de eu ter estudado medicina chinesa. A nutrição e o perfil alimentar é algo que é extremamente importante. No início, eu comecei a mudar isso há cerca de 5 anos atrás. Eu tinha o conhecimento nutricional, mas não o usava, só usava muito específico. A partir de 2016, 2014, entre 2014 e 2016, qualquer paciente que chega ao pé de mim, digamos 90% a 95%, a primeira coisa que eu faço é regular a alimentação. Só depois da alimentação estar regulada é que eu começo a trabalhar. Isto porquê? E às vezes até eu fico surpreendido, porque imaginem uma pessoa que chega ao pé de mim e que tem uma dor nas costas e os médicos não a operavam porque o risco dela ficar paraplégica era muito grande. Então ela ia tomando a medicação e até ela conseguir, até aguentar. Quando um dia ela não conseguisse aguentar mais, tivesse de ficar mesmo sentada, os médicos iam operar, porque o risco era de 70% dela ficar paraplégica. Então evitavam que isso acontecesse. Quando ela chega ao pé de mim, ela não consegue estar a consulta toda sentada. Ela teve que ficar de pé porque não aguentava estar sentada com as dores. Inclusive, naquele instante, foi um conflito para mim, que é ajuda a senhora, tira-lhe as dores ou regula-lhes a alimentação. E eu, mais uma vez, fiel ao processo, disse, não, vamos regular a alimentação, depois logo sei o que é que vai acontecer, porque mesmo que a alimentação não fosse fazer nada, e eu considerava que naquele caso não iria fazer grande coisa, a chegada de nutrientes ao corpo é sempre importante para recuperar os tecidos. Então esse era o meu objetivo principal. Então eu regulo a alimentação, 3 semanas depois ela volta. Quando ela volta, ela diz, eu não tenho mais dores. Ela passou a ajudar o marido na quinta. 3 semanas depois, que foi na terceira consulta, ela chega ao pé de mim e vende saltos altos. Você não pode andar de saltos altos. Mas porquê? Eu sou feliz. É a coisa eu só posso ser feliz usando saltos altos. Então ela explicou-me que ela foi sempre muito pequenina e desde os 11 anos que usava saltos altos. Então retirar-lhe os saltos altos era a coisa pior que podia acontecer. Então, quando ela entra de saltos altos, você não pode fazer isso, a sua coluna não vai deixar que isso aconteça. Então a ver o que acontece, o poder que a alimentação tem, nem eu acreditava. Eu estava de boca aberta a olhar para aquilo que estava a acontecer. Simplesmente a alimentação retirou-lhe a inflamação que ela tinha no corpo. Retirando a inflamação, acaba por tirar as dores. A fitoterapia, depois uma série de técnicas que são mais conhecidas em termos de equilíbrio eletromagnético ou equilíbrio do corpo e o movimento do corpo. Portanto, eu costumo chamar o Qigong TZ, porque vai buscar muitas vertentes, tanto do Qigong, como do Tai Chi, como do Yoga, como do Pilates, e algo que depois com a energia biodirecional se juntou e se integrou e criou uma coisa, de certa forma, nova, apesar das bases serem antigas. Tal como aquilo que eu faço, as bases, todo o conhecimento médico até hoje é importante, e elas estão lá. Mas a energia biodirecional trouxe uma amplitude totalmente diferente da sua aplicação prática. Portanto, e é isso que eu faço. É isso que é a TZ, é isso que é a energia biodirecional, e é isso que o Marco estava a falar no início, que é o prazer que se começa a ter quando se começa a trabalhar com isto e que se começa a ver, de facto, mudanças já a acontecerem. E se vocês tiverem questões, podem colocá-las agora. Espero que tenha sido interessante para vocês. É uma perspectiva diferente. No caso das tatuagens, não funciona como uma cicatriz? As tatuagens funcionam como algo que não deve ser colocado no corpo. Nós devemos respeitar o nosso corpo. O nosso corpo é quase como se fosse sagrado. E usá-lo a colocar tatuagens ou outra coisa qualquer é desrespeitar. E não devemos desrespeitar algo que nos foi dado. Faz tratamento a quem tem tatuagens. Claro. Eu respeito integralmente o livre-arbítrio. Cada pessoa é livre de fazer o que quiser. A única coisa que eu não trabalho é com pessoas que não estão disponíveis para fazer mudança. E ao final de 3, 4 sessões, se a pessoa não faz mudanças, e estamos a falar de mudanças alimentares, às vezes muito simples, eu digo, ok, não vale a pena nós continuarmos, temos que ir para outro caminho, porque este caminho não vai dar, porque é como se
Pá, quando nós estamos a utilizar a biogravitacional, estamos a trabalhar diretamente com o microbioma. É normal existirem movimentos intestinais. A coisa começa logo a se movimentar. Ou seja, todo o campo magnético que existe na zona intestinal muda. O que é que acontece? Parem, imaginem que vocês estão nesta sala. Esta sala está totalmente suja. E agora limpei. Se vocês continuam a comer da mesma forma, vão sujá-la. Vai voltar a ficar tudo sujo. Qual é que é a importância disto? É o conflito. Parem, as vossas células agora querem puxar nesta direção, mas a vossa flora não quer, não está preparada para isso. Ela está a puxar na outra direção e começa a existir conflito interno. Então não vale a pena nós estarmos a fazer a terapia neste sentido, porque a única pessoa que vai sofrer é o próprio paciente. Portanto, o caminho é este. Portanto, se a pessoa não quer fazer esse caminho, não tem problema, ela é livre e eu sou obrigado a informá-la. Olha, vai sofrer desta forma. É preferível escolher outro tipo de terapia, porque nesta não vai dar, não vai funcionar. O perfil nutricional é variável. Depende de cada pessoa. É feito com o tipo de sangue de cada pessoa, os olhos, a constituição dos olhos, porque o sangue dá-nos o primeiro contacto com o alimento, a primeira reação com o alimento. Os olhos dão-nos, de certa forma, o perfil proteico. Que tipo de proteínas é que circulam no meu corpo? Quais são os órgãos que são mais sensíveis? Portanto, a partir daí, e a partir depois, mais à frente, da medição do perfil metabólico, que é como é que o meu corpo gera energia, através da medição do pH da urina, eu consigo construir o perfil alimentar especificamente para aquela pessoa. Isso foi das coisas mais difíceis que eu tive de desenvolver, por mais de 10 anos de estudo, porque um dos problemas que eu tinha principal eram os meus intestinos. E todos seguem dietas únicas, e esta é que é a dieta milagrosa, mas nada daquilo funcionava comigo. Portanto, e ao mesmo tempo que eu estava a estudar, eu chego a uma altura, especialmente depois da parte, quando a energia biodimensional entra, as coisas começam-se a encaixar. Uma série de conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, começa-se a encaixar e eu começo a regular a minha alimentação dessa forma, e depois começo, a partir daí, a aplicar também esse conhecimento com os meus pacientes e ver o resultado que ela tinha. E por isso aquela história da senhora que tinha a dor nas costas, que nem eu estava a acreditar que só a regulação alimentar tinha trazido o alívio da dor daquela pessoa. É claro que não pôs a coluna no sítio, nada disso, eu tive que trabalhar com ela, como é óbvio, mas a inflamação terminou. O corpo passou a estar alcalino em vez de estar ácido, e ácido cria inflamação no corpo. Tem alguns alimentos que por hábito excluem à partida? Não, mas em Portugal nós temos que olhar sempre para a alimentação de um ponto de vista regional. Isto porquê? Porque, eu costumo dizer assim, os esquimós só comem carne e gordura, e eles são saudáveis. Existe uma tribo em África que só come carne, leite e sangue. E também são saudáveis, não comem mais nada. E onde é que estão os verdes? Ou seja, porquê que eles são saudáveis só comendo algo que, se nós comêssemos, adoecíamos garantidamente? Não é? Os nossos intestinos parariam. Porquê que isso acontece? Porque a flora deles está preparada para processar aquilo e dar os nutrientes que eles precisam. Então o que é que nós temos de ter aqui dentro? Uma flora que lide com os alimentos que nós precisamos e nos dê os nutrientes que a gente precisa. Então é esse trabalho que tem que ser feito, que é instalar uma flora que nos dê esses nutrientes. Portanto, e a partir daí, o que é importante? É quem é que eu sou. Portanto, e essa informação eu tenho a partir do sangue. Portanto, é claro que não nos vai dar... o sangue é muito mais do que o tipo de sangue, não é? Portanto, mas dá-nos uma ideia. A seguir, nós temos os olhos, não nos dá o perfil proteico, não nos diz todas as proteínas que nós temos no corpo, porque cada um de nós tem um perfil proteico diferente do outro. Também não nos dá isso, mas dá-nos uma indicação, diz-nos quais são os alimentos que são preferenciais. Portanto, a partir do momento que eu sei como é que o meu corpo também gera energia através da urina e do pH da urina, que vai ser mais ácido ou menos ácido de acordo com a minha forma de funcionar, eu consigo fazer essa regulação. O que é que isso significa em Portugal? Por exemplo, em Portugal nós temos muitos sangues tipo O e tipo A, normalmente, e muitas pessoas com olhos castanhos puros. Isso significa o quê? Significa que laticínios e trigo
é algo que nós temos que eliminar, não é mesmo saudável. Portanto, e quando nós olhamos para estes dois elementos, por exemplo, laticínios, se for no norte da Europa, eu já não vou retirar laticínios, já vou selecionar os laticínios, porque eventualmente há muitas pessoas que têm e devem consumir laticínios. Portanto, se eu for um sangue tipo B, já é diferente, já não vou poder retirar os laticínios todos, porque faz parte, o laticínio já faz parte dele. Agora vou ter que selecionar o laticínio que seja mais adequado, que seja menos agressivo para a pessoa. Também os órgãos que aquela pessoa é mais sensível, vamos supor que a pessoa é um sangue tipo B e tem olhos azuis, mas uma das zonas do corpo que é sensível para ela é os pulmões. Eu vou retirar os laticínios na mesma, porque os laticínios vão gerar muco e os pulmões vão ficar intoxicados com muco. Portanto, então eu não posso, se ela tem sensibilidade nos pulmões, então eu vou mesmo retirar os laticínios. Portanto, são estas particularidades que têm que ser feitas pessoa a pessoa, não dá para fazer na generalidade, é assim. Portanto, depende sempre da região onde nós habitamos e depois da nossa Constituição, de onde é que nós viemos, não é? Por exemplo, as doenças que os nossos pais tiveram, nós temos a tendência para ter uma determinada dominância, e se eu souber as doenças que os meus pais tiveram, sei qual é a minha dominância, ok, então eu sou mais sensível nessas patologias, então eu tenho que regular também a minha alimentação de modo a evitar que isso aconteça. Portanto, é uma questão depois de escolha da nossa parte. Portanto, isso só dá para fazer pessoa a pessoa, não dá para fazer na generalidade. É claro que há alimentos tipos, não é? mais agressivos, e a nossa sociedade atualmente está cheia de alimentos que são agressivos, como processados, industrializados, açúcar, em todo o lado há açúcar. Eu costumo dizer que as pastelarias é o sítio mais venenoso do planeta, e em Portugal existem montes delas. Portanto, o que faz com que seja difícil muitas vezes nós lutarmos, porque o açúcar é a maior droga que existe à face da Terra, e é legal consumir açúcar. Em 1924, na sequência dos trabalhos que tinham a ver com a gestão de empresas e com a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores industriais, nos Estados Unidos começa-se a prestar atenção às condições que os trabalhadores tinham para executar as tarefas. Para que os trabalhadores pudessem aumentar a produtividade, era melhorar as condições de uma determinada zona, numa fábrica de avelês. Então, e na altura o processo científico era mesmo usado em quase tudo, estava muito na moda. Então eles construíram todas as condições para que a experiência fosse credível. E tinham uma secção onde começaram a fazer a experiência. Então aumentavam a luz. E ao aumentarem a luz, a produtividade aumentou, tal como era esperado. Depois aumentaram um pouco mais a luz. E a produtividade aumentou. Ok, a primeira conclusão foi a luz tem grande influência na produtividade das pessoas. Então agora vamos voltar para as condições iniciais. E o que é que acontece? A produtividade continua a aumentar. A seguir eles fizeram outra coisa que foi, então agora vamos pôr menos luz. E a produtividade continua a aumentar. Até chegar ao ponto de, não, vamos pôr mesmo condições de luz quase que eles não veem o que é que estão a fazer. E a produtividade continua a aumentar. O que é que isso significa? Eles ficaram à toa. Afinal, isto funciona? A luz é importante ou não é importante? E então tiveram que falar com as pessoas. O que é que as pessoas disseram? Nós não sabíamos o que é que vocês estavam a fazer, mas quando estavam a fazer experiências, nós quisemos dar o melhor de nós para as experiências e não sermos culpados pelo falhanço das experiências. E queríamos que vocês tirassem o melhor proveito disso. Então, um dos primeiros pontos é dar o melhor de nós, e feito para ser. O segundo ponto vem da aplicação médica de comprimidos, que e vem de uma história real de alguém que tinha uma doença grave e depois de passar por vários médicos, várias análises, nada daquilo funcionava, até que encontra um médico e o médico diz, ok, você tem isto e este é o medicamento que está no mercado para esse sintoma. Ele acredita e começa a tomar, claro, a coisa desaparece. Só que ele tinha uma doença rara e a farmacêutica deixa de produzir o medicamento. Claro, o médico tentou encontrar um alternativo. Só nada funcionava. O senhor cada vez ficava pior. Até que o médico desesperado entra em contato com a farmacêutica e pede para produzir os comprimidos. A farmacêutica disse que não. Então ele disse, não, façam de celulose. Portanto, façam os comprimidos de celulose, mas embalados exatamente como os anteriores. E eles lá fizeram. E o senhor começou a tomar. E a doença
que é que isso significa? Acredita que o que estás a fazer é o melhor que podes fazer. Então o efeito placebo significa dar o melhor de nós a cada segundo e acreditar que aquilo que estamos a fazer é o melhor que podemos fazer. Mas mais importante do que isso, conectados com a experiência. Se nós não nos conectamos com a experiência, o efeito placebo não está disponível. Então, o que é que isto significa? Não há nada mais forte do que isto. E querem saber porquê? Qualquer medicamento que vocês tenham no mercado é inferior a isto. Nenhum é superior. Nenhum. Sabem porquê? Porque isto não tem efeitos secundários. O medicamento tem sempre montes de efeitos secundários. Então, quando eu ponho tudo na balança, o efeito placebo é sempre mais forte. Por isso, se for o efeito placebo, não tem problema. Estamos a lidar com a coisa mais forte que existe no planeta. E também a disposição da pessoa de aceitar a ajuda, né? Se ela bloquear-se... Exato. Conectar-se com a experiência. Exatamente. Eu conecto-me com a experiência, dou o melhor de mim a cada segundo e acredito que aquilo que eu estou a fazer é o melhor que pode ser feito. Não há nada mais forte do que isso. Só que o efeito placebo tem um lado negro. Sabe qual é que é? É quando eu conecto com a experiência e acredito que não sou capaz. E tudo aquilo que eu faço vai dar errado. Eu tenho acesso ao efeito placebo, mas noutra direção. Portanto, não há nada mais forte no planeta do que isso. Quando se junta isto a terapias que põem o equilíbrio a funcionar e trazem a pessoa para o equilíbrio e respeitar toda a flora, todo o parque natural onde nós somos responsáveis, o impacto é enorme. Portanto, é basicamente isso que eu estive a falar hoje. Ainda bem que esteja por mim. Gostei da resposta. Isso é como a lei da atração. A lei da atração. É um pensamento positivo. O pensamento positivo, digamos que é algo ilusório. Eu não tenho que pensar positivamente. Eu tenho que dar o melhor de mim. A cada segundo. Pensar significa que está aqui dentro. Não sai cá para fora. Eu não me conectei com a experiência. É apenas uma ilusão. Eu apenas quero evitar o lado negativo. Não, o lado negativo existe. E faz parte da experiência. Faz parte da vida. Apenas eu vou dar a cada momento de mim o melhor que posso e acredito que aquilo que eu estou a fazer é o melhor que pode ser feito. E mais, conecto-me com a coisa. Faço. Não me ponho aqui dentro. Se eu deixo aqui dentro, não vai funcionar. Vocês podem fazer o que quiserem, só vai ficar cada vez mais pesado. E essa é a ilusão do efeito do dizer, olharmos para um copo, o copo está meio cheio ou está meio vazio. Não, existe outra perspectiva. Ele é o quê? Tem está meio cheio, meio vazio. Tem o que tem. E porque tudo aquilo que tem é exatamente aquilo que eu preciso. Eu não vou ter aquilo que quero, mas tenho sempre aquilo que eu preciso. E isso é que é importante nós percebermos. A vida dá-nos sempre aquilo que nós precisamos. Se vocês estão a ter uma doença qualquer, se está a acontecer algo que não é propriamente o melhor, ou que vocês acham que não é o mais positivo nas vossas vidas, parem de reclamar. Olhem para aquilo e digam, ok, é isto que eu preciso. Qual a razão para eu precisar disto? É a pergunta. Qual a razão para eu precisar disto desta forma? Qual a aprendizagem que eu estou a ter? E a seguir eu concentro-me num, qual a solução? E é só isto que eu vou pôr toda a minha mente a funcionar para mim. Sabe porquê? Porque eu, consciente, só tenho 2000 bits por segundo a funcionar. A minha mente tem 4 bilhões de bits por segundo a funcionar. Não há nenhum computador na NASA mais potente do que a minha mente. Nenhum. Até hoje não há nenhum inventado que seja mais forte do que eu. Cada um de vocês tem exatamente a mesma capacidade que eu. 4 bilhões de bits por segundo. Bem, quando vocês fazem esta pergunta para a vossa mente, estão a ver o que é 4 bilhões? A velocidade de processamento que está a acontecer neste momento. Se vocês fizerem a pergunta certa, no momento certo, a coisa vai se dar. Agora, não fiquem na expectativa da coisa vai acontecer. Uma das coisas mais importantes é sem expectativas. Porque quando vocês põem expectativa, a coisa não se vai dar. Sabem porquê? Porque é como se vocês tivessem a corda e tivessem a puxar a corda. Eu quero isto, mas vocês não vão ter aquilo que querem, vão ter exatamente aquilo que precisam. Então têm que soltar a corda e deixar que o rio flua exatamente na direção certa e aprenderem a nadar num rio com um fluxo intenso e perceberem como é que se nada nesse rio e a chegarem ao sítio que vocês precisam de ir. Essa é a vossa experiência na vida, na Terra.
exatamente a quantidade que eu preciso naquele momento. Obrigado eu por terem estado presente e por estarem aqui a me ouvir. Obrigada.